Pessoal, o tema da aula de hoje é a Guerra Civil Espanhola e a habilidade é analisar o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as às práticas dos diferentes agentes e forças sociais. Para a gente inicializar aí, vamos fazer um levantamento aí cronológico da política na Espanha. Então, a gente vai ter de 1923 a 1930 o governo do Miguel Primo Rivera, que era um nacionalista extremamente conservador, então é um período que a gente pode considerar um período de ditadura, né, que vai durar até 1930. A partir de 1931, a gente vai ter esse período aí da Segunda República, né, o primeiro presidente aí vai ser o Zamora, e esse período é um período de democracia, né? A própria ideia de república e tudo mais que remete aí à democracia. 1936, né, já no governo aí do Azanha Dias, ele vai indicar como primeiro-ministro o Largo Caballero, né, que era um político socialista. E aí entra o que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Que nesse período aí, logo após a Revolução Russa, né? A Revolução Socialista na Rússia, as elites dos países, a exemplo do que a gente viu na Itália e na Alemanha, elas começam a ter um medo muito grande, né? De uma revolução socialista. Né, medo de que acontecesse em seus países a mesma coisa que aconteceu na Rússia, né, que as elites perdessem o seu privilégio e fosse feita uma revolução socialista. Então, diante desse medo, né, como quando o Azanha Dias vai lá e coloca como primeiro-ministro exatamente um político socialista, as elites, temendo uma revolução socialista, tentam um golpe, né? Aí uma tentativa de golpe que não dá certo, né? Porém, é o estopim aí para o início da Guerra Civil Espanhola. E aí a gente vai ter a divisão aí entre a Frente Popular, né, formada aí principalmente pelos republicanos e os socialistas, e o Movimento Nacional, a Falange, formado pelas forças conservadoras aí, né, que tem, por exemplo, bastante influência do catolicismo, né, esse conservadorismo aí. E aí, né, dentro dessa ideia toda aí, a Falange, né, o movimento conservador, ele vai ser liderado pelo Francisco Franco, né, então ele é apoiado pelos conservadores e nacionalistas. Ele é bastante inspirado pelas ideias fascistas e nazistas, né? Então, aquela mesma ideia que a gente viu também nas aulas anteriores, de que esses governos fascistas, eles são totalmente contrários ao comunismo, né? São totalmente anticomunistas, mas eles também são contrários à ideia de um liberalismo e de democracia, né? Para eles, a democracia com a participação da população é um sistema muito frágil e que não daria certo. Então, é aquela ideia que a gente já falou, né? De uma terceira via. Nem comunismo, nem democracia. Uma terceira via que seria uma via aí salvadora, né? Que resolveria todos os problemas. Do outro lado, a gente tem a resistência, né? E durante a Guerra Civil, a gente vai ter aqui a divisão, né, da Espanha entre a resistência e a falange. Então, a gente tem aí, né, em vermelho os republicanos, né, a resistência, e em azul exatamente a falange. Então, se a gente analisar em 1937, né, a gente tem o território aí bem dividido e com o passar do tempo, a resistência vai perdendo território e a falange vai avançando, né, os conservadores vão avançando aí. Então, do lado da resistência, né, Madrid ficou com a resistência. Então, por isso que a gente tem essa frase aí, não passarão, né? O fascismo quer conquistar Madrid, Madrid será o túmulo do fascismo. Então, aquela ideia de que, estando com a capital, né, eles tinham uma grande vantagem, enquanto que a Falange tinha exatamente a ideia de vamos conquistar a capital, porque a partir daí a resistência começa a cair, né? Essa frase, inclusive, né, fascistas não passarão, foi uma frase que a gente ouviu bastante, né, nos últimos tempos, e aí a gente percebe uma referência aí histórica disso, né? Só que a resistência, né, ao contrário aqui da Falange, né, que era formada por um grupo bastante homogêneo, a resistência tinha pessoas com ideias bastante distintas, né? O que elas tinham em comum era o combate ao fascismo, né? O combate às ideias defendidas ali pelos conservadores. Mas no mesmo grupo a gente tinha, né, republicanos e socialistas.
A gente tinha paramilitares de extrema esquerda, anarquistas e movimento operário. Então, são pessoas que em algum momento as ideias não eram as mesmas, né? As ideias não batiam, era um grupo bastante heterogêneo e isso acaba sendo prejudicial. Então, ó, o conflito ele vai ser formado pela Frente Popular, né, que são os republicanos. Os republicanos eles vão receber apoio da União Soviética, das brigadas internacionais formadas por voluntários, como operários e intelectuais de outros países, enquanto que o movimento nacional, né, que é a Falange, recebeu o apoio militar da Itália fascista e da Alemanha nazista. Né? Então aí a gente já tem uma ideia da ideologia, né, do movimento nacional, que era uma ideologia totalmente fascista, né? Inclusive, né, no caso da Alemanha, né, enviando armamentos e táticas de guerra, né? A Guerra Civil Espanhola ela aconteceu alguns anos antes, né, da Segunda Guerra Mundial, e a gente pode entender até que, no caso, né, do exército nazista, a Guerra Civil Espanhola ela foi utilizada como uma espécie de laboratório para a Segunda Guerra Mundial, né, um local onde eles realmente testaram as armas e as táticas de guerra, como a gente vai ver na sequência aí no caso de Guernica. Aí o mapa, né, que eu já mostrei para vocês, da divisão aí, né, dos territórios. E aí a gente tem aqui a obra do Pablo Picasso falando exatamente do episódio de Guernica, né, em 1937. Então, para a gente entender o quadro, vamos fazer aí um levantamento histórico, né, desse episódio em específico. Então, Guernica é um povoado basco que foi bombardeado por aviões alemães enviados por Adolf Hitler em apoio às tropas de Franco em abril de 1937. Né? Então, exatamente essa ideia aí de que Guernica foi realmente um lugar para o Hitler fazer os testes ali do que realmente funcionaria durante a Segunda Guerra Mundial, né? Meses antes desse episódio aí, o artista Pablo Picasso havia sido indicado pelo governo republicano para produzir uma obra que representasse a Espanha na Exposição Universal em Paris, né? Então ele iria fazer uma obra aí para representar a Espanha. E aí, a partir disso e do episódio de Guernica, né? Quando ele sabe aí do ocorrido, ele vai representar em sua obra um mural fortemente marcado pelos elementos do cubismo, né? Que é exatamente aí a característica do Pablo Picasso. Os horrores vividos pelos habitantes de Guernica como quem denunciava as atrocidades da guerra, né? Então, quando a gente tem a obra, que a obra faz exatamente isso, né? Uma denúncia, uma crítica ao episódio de Guernica aí. Para a gente entender mais sobre o ator, o artista, né? Ele foi um artista de muitas fases, como a rosa e a azul. Em 1914 inaugurou a tendência artística, né? O cubismo. Movimento segundo o qual a representação dos objetos, pessoas ou paisagens não eram representadas de forma fiel à realidade. As coisas eram retratadas como imaginadas, como recortes e não realmente como são, né? Então a gente consegue perceber aqui, né, que não é uma representação fiel da realidade como a gente vê. No entanto, pelos elementos a gente consegue perceber a crítica que ele faz exatamente ao episódio de Guernica. E aí, nesse quadro, a gente percebe algumas referências, né? Então, quando o Picasso faz essa obra aqui, nessa obra a gente percebe referências de outras obras, né? Uma delas aí é Pietà, de Michelangelo, que representa exatamente, né, Maria com Cristo nos braços, então representaria o sofrimento de uma mãe que perdeu um filho, que não representa só Maria, né, na obra de Picasso, mas representa todas as mães ali que em Guernica perderam os seus filhos. E a obra Os Fusilamentos de 3 de Maio, de Francisco Goya, né, que representa exatamente a resistência de um grupo espanhol contra a invasão napoleônica, né? Então a gente está falando exatamente de resistência, né? E é exatamente isso que ele retrata. No caso aqui da obra de Goya, resistência contra as tropas napoleônicas, e no caso da Guerra Civil Espanhola, a resistência contra as forças aí de Francisco Franco. E aí as características, né, da obra. Picasso utilizou símbolos nacionais como o touro e o cavalo e outros que representam a esperança, como a vela e a luz em formato ocular. Na parte superior da tela, os tons de cinza remetem à fotografia, sinalizando que a obra tem intenções documentais, né? Então ele está de fato aí fazendo uma documentação do que foi a guerra, uma espécie de crítica aí, né, a tudo que a guerra causou. E aí, né, as referências ali que a gente citou, né,
Do lado esquerdo aqui a gente tem a mãe com o filho nos braços, e do lado direito a cena bem parecida com o que a gente viu aqui, né? Essa pessoa aqui com as mãos levantadas pedindo clemência, então a referência aí da obra também, né? E aí o conflito em si, né? Qual foi o saldo e os significados disso? Ao final do conflito, né? Vitória da Falange, e aí a gente tem o início do franquismo, né? Um governo fascista na Espanha. Milhões de mortos e centenas de desaparecidos, né? Destruição material, como é comum a qualquer guerra. Republicanos e opositores de Franco, exilados, presos ou mortos, então a famosa intolerância que a gente já conhece dos movimentos fascistas aos opositores, a quem tem ideias diferentes, né? Milhares foram para os campos de concentração, então mais uma semelhança aí que a gente tem, por exemplo, com o que a gente viu em relação ao nazismo. Prenúncio dos horrores da Segunda Guerra Mundial, né? E aí o que eu falei sobre Guernica ter sido de fato um laboratório ali para o exército nazista e uma pequena amostra do que seria de fato a Segunda Guerra Mundial. O regime político, né, que vai ser instituído aí durante o governo de Franco, o nacional-catolicismo. E, gente, vai durar até 1975, né? Então a gente está falando de um período aí bastante extenso de um governo fascista na Espanha. A Espanha ela participa da Segunda Guerra Mundial, mas de maneira bem tímida, né? Ela não tem um envolvimento direto na guerra, mas ela entra ao lado dos nazistas, né? Obviamente. E aí eu deixei para vocês duas dicas aí de uma série e um filme, né? A série As Telefonistas, que tem na Netflix, se eu não me engano, a partir da terceira ou quarta temporada, não me lembro, ela narra, né, exatamente esse episódio da Guerra Civil Espanhola, aquela divisão que a gente falou, a ideia da resistência, né, ter aí o Madrid como proteção, e também o filme Labirinto do Fauno, né, que também é uma grande referência aí à Guerra Civil Espanhola.